ela provavelmente This vai meeting entrar. is being recorded. Bom, então Conversa. aproveitar, eu acho que eu sou muito do... O livro que eu estou lendo agora, inclusive, chama Pensamento Vivo, do Craig, eu não sei falar o sobrenome dele, mas posso passar para vocês também. E que faz parte de toda essa abordagem que eu trago para vocês, né, dessa uma visão muito minha do que é o ESG, que é um tema que eu estudo já há muito tempo, assim como sustentabilidade e, e formas de promover equidade, né? Então, essa questão da conexão e do pensamento vivo vem guiando as minhas pesquisas, meus estudos e a minha vida. E aí, um ensinamento que eu mencionei que eu queria trazer para vocês, que veio também do John Young, que é essa referência para mim em conexão com a natureza, que tem uma escola que se chama Eight Shields na Califórnia. E aí ele fala isso, que quando a gente quer estar em grupo, que é o nosso caso aqui, né, e a gente quer conexão, nesse caso aqui com certeza eu quero conexão, quero, né, me conectar com vocês, conectar com os temas. Então a gente tem uma dica, vamos dizer assim, que é a gente trazer o que pode estar atrapalhando a nossa presença e atrapalhar a nossa conexão. Se a gente não traz, essa coisa vai ficar ali, aquele famoso elefante branco, e não deixa a gente se conectar. Então, eu acho que a Bela tá ali, né, trouxe um pouco dessa coisa de mastigar, e aí eu vou aproveitando essa deixa e falar que tive um dia corrido, que peguei estrada hoje, voltando para São Paulo, com as crianças. Meu marido tá numa corre de trabalho, só vai chegar em casa 9h30 da noite. A babá das crianças, que é a Fabiana, uma maravilhosa que sem ela não seria nada. Hoje passou numa consulta médica e eu me vi aqui, tipo, com as crianças, tipo, só com os pequenos, o que é pior, né? Que se fossem as maiores, eles se ajudariam, mas nossa, como é que eu vou fazer o jantar, bem no horário do jantar? E, e é isso, dando um jeito. E- mas isso me deixou, para dizer que foi uma coisa que me atravessou, né? Então eu venho meio nisso, nossa, como que eu esse lugar da mulher, né? Eu acho meu, assim, mãe, mulher, de nossa, como é que eu não consegui pensar, essa coisa de não conseguir pensar. E quando ela falou da consulta, claro, vai na consulta, não tem problema. Eu me viro, mas estava contando com o Marcelo, depois veio a mensagem do Marcelo, liguei para ele, ele não tinha como mudar lá, nem eu aqui, e aí me encontrei nessa situação. Mas tudo bem, já dei um jeito, tá tudo certo agora. E então eu não parei hoje, e é por isso que eu falei que eu estava em silêncio aqui agora, um pouco assim, enquanto a gente estava esperando, mas mais nesse lugar de dar uma parada para chegar. E eu chego feliz, chego bem conectada à natureza. Passei dias no mato, fiz várias trilhas, tomei banho de rio gelado, surfei, passei argila. Nossa, matão mesmo, assim. Peguei em sapo, foi muito bom. Então eu tô cheia de energia, cheia de conexão com a natureza. Chego assim hoje, é, e vou pedir para vocês fazer uma rodada para vocês falarem também. A gente põe em prática essa técnica, que é uma técnica que eu gosto muito de passar. É uma coisa simples, mas que tem cria muita conexão mesmo. Então, para vocês falarem pouco tempo, porque a gente tem um tempo curto, né? 1h30 é muito, mas é pouco também, passa rápido, para a gente compartilhar conhecimento. Então, uma rodadinha de como vocês chegam, se tem alguma coisa que está atravessando aí que pode estar atrapalhando a presença, para poder permitir mais conexão, e uma palavrinha como vocês chegam hoje. Bom, como eu sou tímida, já vou começar para adiantar. Eu estou chegando assim num momento muito sublime da minha vida, né? Estou amadurecendo. Esse curso está chegando bem nesse momento também. E tudo que está acontecendo na minha vida está me levando para esse amadurecimento e também para essa conexão com tudo. É, eu chego com o coração bem aberto, cheio de vontade de ouvir, de viver. Eu sou muito intensa, então para mim é tudo muito profundo e esse mergulho
desse ESG que está aqui dentro e que só precisa sair para fora. Ele está sendo bem prazeroso. É Que isso. Obrigada. lindo! Ai, gente, amei. Que tá aqui dentro, só precisa sair para fora. Ah, você deu nome, assim, eu amo esses momentos de, como coloca em palavras, assim, muita vontade de fazer isso, né? De estar aqui, de proporcionar esses encontros, e eu vi você falando isso, só afirma esse meu lugar de propósito, a vontade de fazer isso, e estar feliz e muito grata da gente ter se encontrado. Vou falar, então. Chego bem, tô cansada, trabalhei esse final de semana, uma atividade no Circuito das Artes do Sesc, e assim, é tão bom, né? Falando em conexão, e me conectei com pessoas tão maravilhosas, mas vou falar aqui uma coisa muito doida, né? Porque fui trabalhar com uma pessoa fazendo parte da equipe, aí falo sei lá, conversando, conhece a Bela do Ilu. E aí tive a honra, nossa, de conhecer as pastoras do Rosário. São mulheres incríveis, assim, 60 mais, e que cantam, que são lindas e são reluzentes. Elas brilham tanto que elas são reluzentes. E aí a primeira que eu conheci, que encontrei, também conhece, é mãe da Bela. Se fala assim, nossa, eu sou a mãe da Bela. E aí eu acho muito, nossa, como essa vida é muito, né? Uma ervilha, às vezes, né? Dessas conexões e das pessoas que a gente acaba aproximando, né? Se aproximando, porque a gente está abrindo caminhos também numa energia, né? Que é favorável também para que mais e mais pessoas maravilhosas, né? A gente se aproxime. Então, estou feliz com essas coincidências que não são coincidências. Feliz de estar aqui também, gente. Muito, muito bom esse percurso. Então eu vou Que continuar. bom. É, A Marjorie me escreveu assim: o que será que é isso, né? Duas pessoas que te conhecem. Eu falei: ai, fala com a Lara, fala com a Lara. Ela fala que é minha mãe, sou filha dela. Uma das mães que a gente ganha pelo caminho, né? Eu chego bem e chego comprometida. Eu acho que é a palavra para mim hoje, assim. Eu falei, não, vou parar no meio do caminho. Tem sido um desafio estar conectada com vocês, principalmente na segunda-feira, assim, virtualmente, eu digo, né? Porque a nossa conexão já passou do virtual faz tempo. Mas, assim, muito feliz de ter conseguido, ó, consegui mastigar enquanto vocês falavam, já tô aqui, eu acho que é isso, tô bem e tô comprometida. Tô feliz, para mim é um ciclo, né, que tá... Já já eu conto sobre isso. Muito legal. Muito vivo, né? Muito orgânico, muito se relaciona muito com o que a gente acredita, né? Com o que eu acho que nos mantém aí conectadas mesmo. Muito bom. Boa tarde. Gente, eu não vou Boa ligar na tarde. câmera hoje, que bom. Sim, meu Deus. Eu acho que eu cheguei, né, no curso de SG com um grande presente. E acho que pela primeira vez, de fato, assim, desde quando eu me mudei para São Paulo, que vai fazer quase um ano, agora em novembro, eu me sinto conectada com pessoas, assim, tipo, pessoalmente passei por muitas coisas na vida, como todo mundo. Passa, enfim, uma doença crônica, muitas coisas, muita dor física, lidar com isso, tentar fazer conexões. Então, assim, hoje eu estou super cansada porque eu fiz uma viagem longa também, então o corpo sofre um pouquinho, mas de qualquer forma, acho que eu me sinto pela primeira vez acolhida, assim, de fato, em um ambiente assim que a gente pode falar o que a gente sente, que a gente pode falar as coisas com menos pudor, eu acho. Com menos pudor e com bastante entendimento, assim.
Então, não sei, acho que todos nós somos vitoriosos de alguma forma por estar aqui. E aí hoje eu ouvi uma frase bem assim, que a gente escolhe aquilo que entra dentro da gente. Então, tipo, eu tenho escolhido o que vai entrar dentro de mim, assim, sabe? Tenho tentado fazer esse exercício, porque a vida ela vai cobrar e ela tá cobrando o tempo todo, ela não pausa, né? Que nem você tinha muitas coisas para fazer, ela não tem como a gente dar um pause para resolver as coisas. A gente tem que ir resolvendo no meio do caminho. Então, acho que hoje por algumas coisas que aconteceu comigo durante o dia, eu ouvi essa frase e falei, nossa, o que que eu tô deixando entrar? Talvez eu esteja deixando entrar coisas que não valem minha atenção nesse momento, sabe? E até que ponto eu tô vivendo os aqui e agora da minha vida. Então, tipo, eu sinto que quando a gente tem a conversa aqui, eu tô no aqui e agora. Então, acho que isso tem sido muito legal. Nossa, que bom. Que bom, gente, que bom, que bom. Feliz de ouvir isso também. Que bom, então a gente, né, a conexão tá rolando mesmo, e rolar essa conexão online é muito difícil, né? Porque a gente quer muito mesmo e tinha que estar junto. Eu acredito nessas coisas. Sempre como eu abro uma turma, penso nisso. Vai chegar quem tem que chegar, né? Aí, quem tiver que estar aqui junto. Muito bom. Muito bom. Faltou a Jennifer? Jennifer tá ali com um filhote muito fofo, né? Filhotinho, muito fofo. Oi, pessoal, boa noite. Eu tô. Vocês estavam falando aqui de atravessamento e tudo, eu tô com os dois aqui. Eu pensei nisso quando você falou. Eu falei, nossa, a Ó. Jennifer tá que nem eu tava ali há 2 minutos atrás. Ó, eu tava Exatamente. assim, com as crianças. Eu me atrasei aqui. O Luiz e eu, a gente se atrasou nos horários e aí acabamos aqui de dar a jantinha. Tá vendo? Eles estão aqui curiosos, querendo quer saber quem são as pessoas que estão falando. Queriam saber qual que é o nome da Bela. Mas a Bela, qual que é o nome da Bela? Bela é o nome. Estão aqui, super curiosos. E assim, cheguei meio atravessada ainda não consegui dar respirada. Ainda nem chegou. Eles já vão subir. Chegou. E eu respiro. Eu tô só de ouvido. São lindos, Tá seus bom, filhotes. Lindo. Ai, obrigada, gente. Muito bom. Meio Bom, pouco. que bom que você tá aí, porque eu vou te falar, eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu falei, gente, a SG é protagonismo feminino, eu falei, se essas crianças começarem a me interromper, se tem algum, eu vou ter que parar, e vou ter que atender, e vou ter que parar de novo, e vou ter que atender de novo, e vou explicar isso para as mulheres que estão comigo, né, e eu acho que isso, né, tem super a ver com o nosso tema, né, de empatia, de diálogo, de pensamento vivo, de novo, né, de conexão. E fiquei pensando, tenho certeza que elas vão entender, e também se alguma não entender, eu também vou entender se alguma não entender, né? Que uma situação atravesse. Mas eu fiquei pensando muito de novo, né? Protagonismo feminino, o equilíbrio das energias feminino e masculino, né? Que passa por ser mulher e homem, mas não termina aí. Mas, de novo, né, SG para mim tem muito a ver com essas qualidades femininas. E eu acho que é muito mais, não para todas, mas porque nada é para todo mundo, né? Sempre enxergando as diferenças. Mas que é mais fácil para as mulheres a empatia. Isso já tem estudos que vão mostrar que empatia, né, se conectar com o outro, e principalmente com uma outra mulher, é mais frequente em mulheres do que homens, e é também uma característica mais relacionada ao feminino. Não em todas as mulheres, não necessariamente, sempre. Mas eu achei engraçado, a gente vai finalizar aqui, né, a aula, nessa aula online, e nessa situação, a gente fez na mesma situação, e a gente falando de protagonismo feminino, né? E aí me faz pensar, como seriam, né, as empresas lideradas por mulheres, uma mulher que está com um pepino ali com os filhos, teve um imprevisto, e tem uma outra mulher que também está. E aí, o que que a gente faz enquanto liderança? Bota uma cara ali e fala, vamos, e finge que nada está acontecendo, né? E vamos, e tem que seguir, não tem isso, se vira, e a gente se vira do jeito que dá, quieta, engolindo seco. Ou a gente pode fazer esse exercício de presença e falar dos nossos atravessamentos, ou a gente pode pedir ajuda, né? Ou a gente pode pedir esse reconhecimento, uma paciência, uma compreensão.
E mesmo assim tá aqui, como a Jennifer tá aqui, como eu tô aqui, né? Nesse lugar de compromisso mesmo, como disse a Bela, de falar, quero estar aqui, né? Eu quero estar fazendo isso aqui. Talvez eu seja interrompida, estou atravessada, mas eu quero estar aqui, estou aqui inteira, estou aqui presente. E isso é muito... Tem muito a ver com o que a gente está, né, falando aqui, pensando, refletindo, construindo como ideia, como mentalidade, como forma de liderar, como forma de se exercer nos espaços, como forma de disseminar uma cultura ESG, né? Uma cultura que quer promover mesmo equidade e que precisa reconhecer as diferenças. Então, nesse caso, diferenças de gênero, né? Que com quem mais, de novo, com quem mais vai acontecer esses casos? Com mulheres, muito mais que com homens, né? Acho que poucos homens passaram ou passarão por essa situação, né? De ter que vou trabalhar e ai, nossa, o que eu vou fazer com essas crianças aqui agora? Assim, mas bom, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje a Ju não está com a gente, não sei se vocês sentiram falta, tenho certeza que sim. Está numa viagem super especial. A Leca chegou, eu sei quanto você vai compartilhando. Oi, Leca, tudo bem? A gente fez uma rodada aqui para cada uma falou como está chegando. Se você quiser também falar, tá o espaço aberto, tá? Boa. Oi, meninas, tudo bem? Me escutam bem? Deixa eu abrir a carinha aqui. Boa. Eu acho que a palavra é animada. Eu tenho estudado bastante sobre ESG, trabalhado no dia a dia também, mas acho muito legal a gente ter um olhar para o ESG dessa forma. Eu acho que estamos falando aqui muito de inovação, caso ninguém tenha feito essa conexão, mas falar de ESG sobre um olhar feminino, eu acho que é muito inovador. Acho que as empresas, tudo mais, elas ainda não têm essa percepção e ter um grupo maravilhoso já falando desse olhar de futuro, do quanto a gente está avançado nessa discussão, mesmo que aprendendo aqui juntas, é muito bacana. Então, eu chego assim animada, bem disposta a trocar, aprender mais e contribuir no que for preciso aí também. Acho que animada é a palavra. Ei, que bom, que bom, que bom, gente. Essa energia de vocês muito, muito boa. E é realmente inovador, né? Pensar que realmente há pouco tempo atrás, como as coisas estão mudando, né? Muito mais lento do que a gente gostaria, mas de fato, estarmos aqui num grupo de mulheres pensando na SG é realmente o futuro, né? Construção de futuro mesmo. E poder imaginar, poder sonhar, poder falar disso e poder compartilhar nossa visão. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui a minha telinha. Vocês veem a tela? Sim, Sim? Boa. Sim, sim. Encerramento de curso. Encerramento das aulas online, hoje é a nossa última, então é especial. Fechamos um ciclo aí de um curso entre eclipses. Não sei quem é ligado nessas coisas, mas assim, bombástico, né? Nossos encontros nesse período. Então, fazendo um pouco uma Bia, retrospectiva. Oi, desculpa, é que eu acho que para mim a minha imagem tá em cima da sua apresentação. como é isso? Sua imagem está em cima da apresentação? É isso. E para todo mundo ou só para Raquel, gente? Alguém consegue me para todo ajudar aí? mundo. Para Eu vejo todo ela aqui mundo? também. Jura? Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Ei, Uhum. tia da Raquel. E aí? Saiu não? Por enquanto, sim. Não, eu acho que é no formato aí, peraí, Alguém sabe aí isso, faz salvar? de novo. Faz de novo o quê? Deixa eu ver. Interromper compartilhamento. Porque da Deixa eu ver. primeira vez, Tinha dado? tá. Agora, peraí.
E aí? Seguimos? E aí, galera? Mudou alguma coisa? Continua a carinha. Mas quer tentar compartilhar da sua? Libero aqui para ver o que acontece. Parece, Bia, que alguma coisa, como a Marjorie falou, de configuração, quando a última pessoa que fala fica com a imagem lá em cima o videozinho em cima da sua apresentação. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fala de novo para mim, Raquel. O que você falou? Oi, alô, olha lá, ó. Quando a pessoa fala, né, seja quem for, agora saiu, eu acho. Não, fica lá. Fica o videozinho em cima da sua apresentação. Me habilita que eu vou tentar daqui, Bia. Habilitei, vê. Posso tentar? Pensando aqui como é que eu posso mudar isso. Acho que você tem que sair com a sua tela, né, Bia? Eu Vou vou tirar a minha tentar aqui. compartilhar, porque eu Vai. abri aqui, eu deixei aberto. Só que eu acabei fechando, quer ver? Peraí. Ai, gente, acabou de fechar aqui. Eu tinha deixado aberta a apresentação. Peraí, vou resgatar aqui. Pode ir introduzindo, vai conversando, Bia, que eu vou Bom, colocar aqui, ó. então, gente, a gente estava fazendo a retrospectiva, né? Reconhecendo a cultura que nos trouxe até aqui. Para entender, para vocês, dividir com vocês também um pouco da lógica aí que eu resolvi seguir, que é muito do meu processo também. E hoje eu estou querendo fazer isso mais a gente se ouvindo mesmo e falando desse lugar, né? Enquanto protagonismo feminino, enquanto mulheres, cada uma, né, no seu lugar social também, cada uma com sua experiência de vida, com diferenças. Reconhecendo isso e olhar para trás e reconhecer a cultura, né? A gente falou um pouco isso sobre educação formal, né? Pensar o que nos foi dito nas escolas, o que nos foi dito nas famílias e o que é comunicado pela sociedade, né? Enquanto mídia, que a gente for pensar, literatura. Então, qual que é a história, né? Que se for uma história só, a gente está correndo o perigo da história única, como diz, né, a Chimamanda, que é uma referência que está lá na lista bibliográfica de vocês, que é maravilhosa, porque realmente é muito perigoso uma história única. Ou quais são as histórias, se não for o nosso caso, de uma história única, quais são as histórias, né, de criação desse país que a gente se conta, né, que a gente leva como visão, como valores, como crenças, como rituais para a nossa vida, mas também para os nossos trabalhos, né? Também para as empresas, também para todos os espaços que a gente ocupar, porque outro lugar que a gente passou, que é a teoria da separação, e eu emendo nessa teoria, que é também retrospectiva, né, para a gente, essa ideia de separação também que precisa ser pensada nessa ideia, né, de trabalho diferente da casa ou de outros espaços. Claro que vai ter uma mudança à medida que a gente circula, mas os meus valores vão comigo, né, para onde eu for. Então, essa ideia de olhar para valores e minhas crenças também, né? Então, e as histórias que eu conto também. Então, por isso a importância, né? Essa provocação e esse desejo da gente fazer isso juntos, olhar para isso juntos, né? Quais são os valores, as crenças que estão cultuados? E a gente, eu acho que concordou aqui, eu não sei, gostaria de ouvir para quem foi novo, quão novo foi para vocês
os temas que a gente trouxe, ou o quanto foi já ouvi, já estudo e foi reafirmei, ou pude amarrar, ou ouvir de uma outra forma. Eu gostaria de saber para vocês, né, como foi isso, mas eu acho que a gente pôde concordar, né, que a formação desse país, desse Brasil, nos trouxe até aqui, né? Esse grande desafio, que é um país com a maior desigualdade, um país com a maior concentração de renda, né? Um país com realmente uma qualidade de democracia muito baixa, como a gente viu lá no gráfico da economia Douglas, né? Um país que precisa reduzir desmatamento, um país que precisa reduzir consumo, extração de matéria-prima, e olhar para as mudanças climáticas, né? Um Brasil que tem muito para aprender com os povos indígenas, com o movimento negro, né? Um país que precisa ouvir outras histórias, outras narrativas, né? Principalmente as narrativas que foram excluídas. A gente precisa construir outros imaginários, ter outras referências, outros símbolos, outra. Má, você consegue abrir? Tá, eu não sei para vocês, mas para mim tá tipo tirar essa setinha aqui do lado esquerdo. Oi, Eu tenho que ir no a gente chegou o apresentar momento da aqui. interrupção. Marjorie, Amor, ali do pega outro, ladinho. lindo. Pega outro, tá? Não vai dar para eu pegar para você. Pega outro, pega qualquer prato. Ali do ladinho que tá a sua foto, tem um gráfico, e assim, à direita, né? E depois uma TV com um playzinho ali que é apresentar. Acho que se você clicar aí, abre tudo. Modo apresentação. No canto direito. Aí, ó. Ixi, piorou. Então, iniciar a apresentação em tela cheia, assim, boa. E aí, não foi. Bom, tira. Ah, foi. Bom, arrasou. Maravilhoso. Passa para mim aí, acho que a gente estava já no quarto slide, por favor. Boa. E aí, então, pensando nisso, né, eu fico assim, eu acho que, para mim, antes de eu começar esse processo, o meu processo de letramento racial, antes de eu ir começar a realmente estudar, procurar outras narrativas de história do Brasil, eu não entendi, eu ficava num lugar assim, gente, mas por que que esse país é desigual? Por que que, né, a pobreza persiste? Tanta violência. A gente sabe da crise climática e segue desmatando, né? A gente escuta essa história há tanto tempo, mas por quê? Ficava numa coisa assim que eu não entendia. Por quê? E aí, quando você para para estudar, para entender, né? E essa proposta aqui, aí você não fica mais assim, tipo, nossa, por quê? Você entende por quê que a gente está, né, onde está. E aí nada surpreende mais também. A gente não é pegando susto. Você entende, né? Que é uma coisa viva, um processo que está em andamento, né? Que para mim é como eu vejo cultura, essa coisa viva, a vida que a gente vai alimentando e que vai emergindo, né? Do mundo vivo, das pessoas, especialmente essa forma de agir, né? Se for num lugar de natureza, se a gente está falando de aldeia indígena, a gente está falando de uma coisa, de uma cultura, de uma vida, de um processo. Se a gente está falando de uma cidade como São Paulo,
dependendo do bairro, se a gente está falando da Faria Lima, é uma coisa, se a gente está falando de um bairro, se a gente está falando do Jaraguá, é outro, se a gente está falando da Vila Madalena, que é onde eu estou aqui, é outro, se a gente vai falar cada um aí, não sei se a gente está todo mundo em bairros diferentes, seria interessante também saber, mas é outro. Então, a gente reconhecer essa qualidade emergente da vida, da cultura, né? Vai dando, eu acho que uma visão mais macro, né? E mais fenomenológica, não sei se vocês conhecem esse termo, né? Mas a fenomenologia vai pedir esse olhar mais macro do todo e para ver essa emergência do que é vivo, do que está acontecendo, do processo, né? De observação da natureza, de como a vida se manifesta na natureza. Isso vai ensinando a gente a olhar para a vida, para nós também. A gente vai diminuindo a separação, né? Que eu estava dizendo, que é essa separação dessas ideias, né? De separação também de trabalho e de vida doméstica, mas também de mundo vivo, natural e do nosso mundo, dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, né? Quando a gente pede um pouco um certo modo mais robô de existir, que é muito bom para certas coisas, porque faz a gente, né, fazer aquela coisa repetida sem entregar e ser produtivo, mas que tira outras qualidades, que são as qualidades, né, que para usar um termo inglês muito usado no ESG, que é a tal das soft skills, que quando a gente vai estudar ESG, vai ouvir muito esse termo, vai ler bastante esse termo, que é o que é valorizado nas lideranças de ESG, é soft skills. Skill é habilidade em inglês. Soft seria as habilidades que não são as habilidades. É ruim fazer tradução, né? Porque é um termo que não vai adiantar fazer a tradução literal, mas seria essas qualidades que a gente está falando, que são as qualidades femininas, que é a empatia, que é o diálogo, que é uma liderança consciente, que é uma visão mais macro, que é uma capacidade de se responsabilizar, que é todas essas qualidades, essas características que são as características que o mundo hoje está pedindo e que o ESG traz, né, que as ODS vão trazer, que é um movimento da ONU. A gente pensa, né, que a ONU é uma instituição americana formada por homens brancos majoritariamente, e até eles lá já enxergaram isso, já estão falando isso há algum tempo, né, se a gente for pensar no termo ESG desde 2004. Então a gente realmente precisa, pode passar, né? Eu acho que primeiro olhar para trás, né? Tem uma frase que fala muito isso, né? Quem não conhece a sua história, né? Não à toa, eu acho que tem um apagamento, muitos apagamentos de história em andamento, né? E sempre foi assim. Então, mas para reforçar essa importância de reconhecer. Vamos ver o próximo. Marjorie, você passa para mim o slide? Tá me ouvindo? Tá entre nós? Eu acho que travou, ela mandou aqui no nosso Travou? grupo. Ela travou. É chato que quando compartilha a tela eu também não vejo as caras, né? Ai, a tecnologia ela é muito boa, mas ela traz desafios. Deixa eu ver aqui ela. Olha, gente, hoje é o dia dos atravessamentos, não vai ter jeito. Ela tá aqui, ai, 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 viu? Travou meu computador. Peraí, então deixa eu ver se eu vou compartilhar. Agora eu que precisava daquele. Não dá pra... E aí, galera, seguimos com o mesmo problema? Ou não? Sim, Passou a Bia. tela. A tela agora é da Leca, Que né? doideira. Que tá aparecendo em cima. Agora sou eu, ai meu Deus. Quem fala fica. Agora sou eu, ai É. meu Deus. O medo da Raquel de ficar na tela. Não, de atrapalhar, porque aí. Vamos trabalhar isso, hein, Raquel? Que medo de Não, é de atrapalhar o atrapalhar a quê? apresentação. Eu quero que ela saia direitinho.
Ô, Deus santo. Bia, clica 2 vezes em cima do rosto que tá aí, porque às vezes tá fixado no perfil. Aí, às vezes é isso, clica 2 vezes em cima que desafixa. Não sei se essa é a palavra, mas é isso. Desafixa. Ou então, Bia, não sei se você consegue clicar na tela que aparece esse videozinho que fica aparecendo, clicar e puxar como se fosse para o mouse, para tirar da frente. Não sei se você tem esse mecanismo. Hoje o dia está desafiador, né? O meu computador travou. Eu trabalho num Chromebook, eu acho que ele não aguenta, gente. Mas esse Zoom aí, desculpe. Será que alguém, se a gente também pode habilitar, se for o caso, Bia, você está conseguindo? Eu tô no Tá tudo bem, celular, mas eu posso tentar também. Talvez eu consiga. Eu vi que tá no porque Canva, é isso? Eu acho que a Bia acabou de travar também, Marjorie. então, a gente nunca sabe Vocês se é querem a compartilhar plataforma, comigo? se é o. Querem tentar Entendeu? compartilhar comigo aqui a apresentação e eu coloco? Eu tô no computador. Com o quê? Com a gente? E se quiser mandar no WhatsApp ou no Vou, grupo ou no vou, e-mail? vou compartilhar no grupo, gente, a apresentação. Foi. Tá vendo aí? Tá, deixa eu pegar ela aqui. A Bia caiu. Não tô acreditando. Imagina, tá rachando o bico, porque tá todo mundo junto. Você tá aí, Bia? Ah, beleza. Que bom. Voltei, Ai, todo mundo estamos aqui, voltou. mulheres. Nossa, calor, já vi. Tô suando já. Ainda bem que eu vou tomar banho depois da aula. Oi, João. Isso. Não, filho, pede ajuda pra sua irmã, por favor. Vocês vão conseguir se virar, eu tenho certeza. Ah lá, tá vendo? Vai, É João. isso. Vai, filho. Vocês vão conseguir, juro. Ela o quê? Eu acho, Bia, você... O que que você quer, João? Abrir a garrafa? Gente, eu não... Meu Deus. Fifo, mas ó, a mamãe não pode ficar te atendendo, tá? Ela não conseguiu abrir a Ju? Ou ela não quer te ajudar? Depois pega um pano e seca. A criança tomou um banho de água agora. Ai, Deus. Deixa eu ver. A gente se divertindo aqui, Bia, com o diálogo de vocês. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que a gente consegue rir. Bia, autoriza que a Jennifer vai tentar do computador dela. Boa. Peraí que eu consegui Tá agora aqui. autorizado, já. A gente também. Um segundo, gente. Ah, gente. Eu baixei a apresentação aqui, deixa eu ver se deu certo para. Acho que melhor, porque no Google Chrome eu não ia conseguir baixar essa apresentação, eu acho. Não, talvez. Marjorie, Mas não pensei em. Marjorie, seu áudio tá ruimzinho. Não sei se é só pra mim. Toda vez que você Tá. fala, Tá uma loucura. tem um É o esquilinho. microfone, eu acho, né? Fica, acho, dando um. Jogar ele aqui. Ah, Bom, gente, eu acho que também se a gente. Não sei como é pra vocês seguir sem a apresentação. Eu posso seguir sem a apresentação. E hoje, realmente, hoje é o dia do bora improvisar. É improviso.
que isso também traz muita questão do tema da aula, né? Eu tô achando que isso aí tudo é combinado, né, Bia? Tá tudo. A gente combinou tudo É um isso teatro. para a gente ver o que é o protagonismo feminino, que essa aula está trazendo justamente isso na prática, né? Que é essa tripla jornada, esse acúmulo, essa romantização que somos heroínas, damos conta de tudo, e na realidade por trás disso só tem mais uma mulher sobrecarregada, não remunerada, e assim, aí parece assim, que nem você disse no começo, né? Aí a gente traz todo esse encargo e o mundo começa também a colaborar, né? Aí a internet que não funciona, é a tela que faz. Tudo isso parece que assim, é para que a gente desista. E quando a gente, voltando para aquele pensamento daquela tribo, que eu não aprendo o nome, mas assim, voltando para essa questão do equilíbrio entre o feminino e o masculino, é justamente isso que está faltando para a Terra, né? Isso. Porque esse cuidado que a mulher tem, exagerado por tudo, e essa não desistência dela. Eu acho que é isso que está faltando para esse equilíbrio no mundo, porque esse amor que não desiste. As pessoas estão desistindo muito fácil. A presença do feminino, que é justamente essa resistência misturado com essa resiliência, que tem feito falta na preservação do meio ambiente. Então, assim, para mim isso aí tudo é combinado, né? Até o refrigerante explodiu, vocês viram que era uma champanhe, fez tudo para a gente ouvir tudo, Era uma água tudo com gás. combinado. Nossa, nossa, viu? Teve até champanhe, mas enfim. E Vocês tipo, eu tô me conseguem ver? saboreando. Tentou até. Olha a gravação, o perigo da gravação. A champanhe dando para criança para conseguir dar o curso, só toma um champanhezinho. Olha, em minha defesa era uma Perdão, água com gente, era gás. água com gás, água com gás, água com gás. Vocês estão conseguindo ver a tela? Estamos Ah, vendo, então tá. Jennifer. Deus lhe pague. Deu Muito certo. obrigada. Tava em qual slide? Eu também me perdi aqui. Eu acho que é essa mesmo. Uma antes, volta uma. Mas, Ai, muito bom. Obrigada pela amarração, Samantha. Muito bom, é isso, gente. É totalmente isso. Nossa. E olha só, a parte da cereja do bolo só dá certo quando outra mulher estende a mão e outra estende, e uma rede de apoio, uma estendendo Cooperação. a mão na outra. É Isso, para fantástico. mim, é isso. É totalmente a coisa do feminino, né? Porque a gente pode se ajudar, né? E sabe pedir. E é tão mais gostoso fazer com uma mulher, né? Junto, tudo, né? Você fazer do que fazer tudo, não, mas assim, é muito bom a importância da Ó, cooperação. eu vou E até aí, acrescentar no que a Sami falou, é, Bia. Para mim, eu tenho uma formação de constelação familiar, mas o que eu ia trazer é o olhar daquele macro que você falou, a sincronicidade. A sincronicidade está tão forte nesse grupo, a conexão está tão forte, que realmente não é nem teatro, não. É aquilo que a Sam falou, a energia do grupo querendo que funcione, querendo que aconteça ainda que todos esses imprevistos tenham acontecido e a gente aqui dando a mão uma para outra, ainda que virtualmente. É a verdade. concretização do SG. Nossa, verdade. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Gente, maravilhosas. Muito obrigada por estarem aqui, reafirmando tudo isso. Bom, então a cultura que nos trouxe até aqui, passando, né? A cultura de privilégio, né? Que eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem trazer alguma coisa, são esses pontos, eu acho, os mais importantes. É, a cultura hierárquica, né? Que todas elas têm interseção, tá, gente? O tempo todo a gente vai ver essas coisas se esbarrando, né? A cultura do privilégio vai se entrelaçar nessa cultura hierárquica, que tem essa ideia de superioridade e inferioridade, porque senão uma não se sustenta sem a outra, né? Assim como a monocultura, que ela vai também atravessar a questão ambiental e social, né? Quando a gente vai ouvir se a gente for ler autores indígenas vão falar da importância, não só indígenas, né, mas assim, trazendo as minhas referências, muito dessa questão da diversidade, mas nesse lugar da que alguém falou alguma coisa? Tá cortando?
Alguém falou alguma coisa ou não? Não. Será que tá dando eco? Tá bom. Então, a monocultura é um problema se a gente for pensar na questão ambiental, né? Porque não sei se para todo mundo isso é conhecido. Se for, me digam para eu não ficar falando coisas que vocês já sabem. Posso ir para outros temas. E a teoria da separação aqui também, que é outra questão que a gente precisa olhar também. Não sei se todo mundo já olhou para isso. Se tem alguma dúvida, se querem que eu fale sobre algum desses pontos, ou se a gente passa para o próximo slide, vocês querem me dizer? Que era mais por. Eu botei esse slide mais para a gente pensar, a gente passou por esses temas, a gente olhou para isso, e, e quero saber se para vocês isso tá aí. Sim? Vamos ver mais, se não tiver para alguém, a gente para com o maior prazer em algum desses pontos, porque são muito importantes. Então, Jennifer, você passa, por favor? Estou entendendo, porque eu não estou vendo vocês, tá, gente? Estou olhando a tela, que para mim não dá para ver os dois, então não estou entendendo que vamos passar. Não sejam tímidas, estamos entre mulheres. Hoje eu perdi toda a vergonha depois que explodiu a água no menino. Mudança de cultura pode passar. Então a gente reconhece a cultura. Por que essa insistência em reconhecer a cultura? Porque eu acho que também a gente só pode se propor a mudar a cultura, mudar valores, revisitar crenças, né? Se for o caso. Se a gente olhar, reconhecer e ver que partes que a gente vai mudar, porque eu não proponho aqui uma revolução radical de vamos explodir tudo e começar do zero. Porque não é assim que funciona a natureza, e a abordagem que eu trago aqui é muito de observação da natureza, muito inspirada na natureza, né? E até pode ser assim se a gente pensar a nível, né, mais de cosmos, se a gente for pensar de galáxias, de universos, mas num tempo muito mais expandido. Mas se a gente pensa na natureza ali, com as plantas, que são os meus guias, a gente vai ver que a cultura é assim, ela está sempre viva, sendo transformada, dinâmica, e é isso que eu proponho, que a gente haja como natureza e a gente transforme a cultura e a gente se perceba de como ela é viva e pode ser transformada o tempo todo a partir da gente. Então, cultura como natureza, né, exatamente isso que eu acabei de falar, cultura como aquilo que cultuamos, então, o que cultuamos isso, né, o que o que a gente alimenta, quem que falou isso, o que que eu deixo entrar, né, alguém falou isso hoje, que a gente pode escolher, então, também é isso, além do que eu deixo entrar, o que que eu vou reproduzir, né, de forma consciente e para a gente perceber o que que a gente reproduz de forma inconsciente, né, então, eu falo bastante disso, da gente estar atento para os nossos viés inconscientes, aprender isso muito com os outros, com a própria cultura e na nossa autoobservação. Então, volta um, por favor, Jennifer. Ali. Então, como aquilo que cultuamos, cultura organizacional diversa e com justiça social, né? Que é o que a gente quer. A gente está entendendo que promoção de equidade é a nossa maior urgência se a gente pensar no pilar social do ESG e de democracia. E como promover essa mudança, então, na cultura, né? Reconhecendo a cultura que nos trouxe até aqui, promovendo relações através do diálogo, que é isso que a gente estava falando muito hoje, né? Mas principalmente através da escuta, né? Bom diálogo, para mim, a escuta, uma boa escuta é premissa de um diálogo, mas é importante a gente frisar porque não é assim, a gente não tem essa prática do diálogo e é um exercício, né? Um músculo que precisa se fortalecer como todos os outros. Então, não sei também quem conhece comunicação não violenta, é uma ferramenta boa de diálogo que eu também estudei e que eu acho que ajuda bastante para quem lida com pessoas e para quem quer se propor realmente uma cultura organizacional mais diversa, né? É uma ferramenta, não a única, né? É a que eu estudei, mas com certeza tem outras também. E sempre aqui eu quero lembrar vocês de que não é uma proposta de um caminho único, nem uma proposta de uma verdade, nem uma proposta de uma receita de bolo, é uma proposta da gente refletir e construir aquilo que faz sentido para a gente, cuidando das pessoas e do planeta, né? Então, entender a mudança cultural como processo e não como resultado. De novo, a gente está falando aqui ESG, eu já falei isso 1000 vezes, vou falar mais 1000 vezes, porque eu acho que essa
simplifica a mudança de paradigma que a gente propõe, que é ESG, a gente sai de uma cultura de resultado, né? Uma cultura empresarial que é só resultado, é lucrar, lucrar, lucrar. A gente faz o que for, demite quem for, do jeito que for, tira direito trabalhista, a gente detona o planeta, o meio ambiente, explora, né, indo aí radicalmente, né, fazendo uma leitura extremista de uma coisa, e se isso está dando resultado, ou seja, lucro, grana, a gente segue, e isso é modelo de sucesso. Sendo extremista, né? Sendo menos extremista, alguém está escorregando em alguma dessas coisas, ou está escorregando nos direitos trabalhistas, ou está escorregando na questão, um impacto ambiental, ou está tendo um impacto na comunidade que está inserido, ou está incluindo de forma violenta para trazer uma diversidade que não foi preparada, não foi pensada. Então, assim, está todo mundo tentando e a gente está escorregando muito. E a gente precisa ter cuidado, né? Eu acho que a palavra também da cultura SG é cuidado, e cuidado num processo, entender que é o processo, a coisa é o processo, não é o resultado. Não adianta, por que que a gente, por que que eu quero ser SG? Não existe ser SG, sabe? A empresa que quer ser SG, ela está querendo um selo. E ESG não se constrói com selo, não é cultura de resultado, é cultura de processo. Então, é cuidado no processo. E os processos são construídos pelas pessoas, de novo, pelas crenças, pelos valores, pelos hábitos, pelos rituais, pela linguagem, pelas imagens, pelos símbolos, pela arquitetura, por muitas coisas constroem, né, isso. E é nessas coisas que a gente vai se treinando para ficar atento. Pode passar, Jen, por favor. Como promover mudança na cultura? Então, a gente sabe que mudança é difícil, a gente sabe por experiência própria, né? Eu sei, tipo, eu tenho certeza que vocês sabem também. Porque a gente entra nesses processos automatizados, isso faz parte do ser humano, do nosso corpo, para a gente não perder energia, a gente começa a automatizar coisas que a gente faz em repetição, coisas que a gente aprende na infância, coisas que a gente traz dos nossos pais, coisas que a gente aprende na escola, e a gente vai vivendo sem pensar muito, né? A não ser que a gente pare para olhar esses valores, essas formas de agir que precisam de atualização. Eu gosto que essa era da tecnologia, né, a gente fica atualizando o tempo todo o telefone, o computador. E, e a gente precisa fazer isso, né? Isso é uma forma de autorregeneração, de autorreciclagem, a gente se atualizar. Se a gente olha isso também como uma coisa boa, muda, né? Porque às vezes parece que se atualizar é porque, ai, não, porque eu era ruim, então eu preciso melhorar. E aí isso vem de um jeito difícil, uma vergonha de ter que assumir que. Mas se a gente olha como essa atualização, para eu estar sempre melhor, para eu estar realmente sempre atual, e atual no sentido de estar viva, né? Lidando com o que emerge da vida das pessoas, é muito bom pensar em estar se atualizando, né? Enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto o que for. O que pode favorecer o processo de mudança? Então, uns casos simples, mas assim, momento de crise, né? O que favorece o processo de mudança. Momento de crise na empresa, ou porque está mudando uma liderança importante, ou por pressão externa, ou um movimento interno. Isso tem super a ver com o SG, porque todo o movimento da SG, da agenda da SG, é uma pressão externa, né? É uma pressão que parte das Nações Unidas, junto com o Banco Mundial, que envolve investidores, fundos de investimento, e isso é a maior pressão, pelo menos na minha visão, que eu vejo nas empresas, assim, desde sempre. Então, vem investidores, vem o Banco Mundial, as Nações Unidas falando, precisamos estar atentos a esses pilares, precisamos promover um desenvolvimento sustentável, precisamos de mais equidade, né, diminuir as desigualdades, precisamos, e aí a gente entra nas ODS, né, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável publicados com metas detalhadas, muito boas de fato, mas que precisam ser implementadas. E para mim não foram porque não há investimento em treinamento, né? Nesse de dentro para fora que a gente está fazendo aqui. Vem como meta de fora para dentro, pelo contrário, né? Essas são as metas que precisamos seguir. Ninguém fez esse processo interno, nem pessoal, não teve treinamento, não teve diálogo. Como é que as pessoas vão incorporar essa nova visão, uma mudança de hábito, uma mudança de cultura que é grande, né? Que pode ser grande, pode ser pequena, mas pode ser enorme também, mas sendo pequena ou enorme é difícil.
Mudança é difícil. Então, de fora para dentro, eu não acredito, e eu acho que essa é a razão porque que a gente está sempre um pouco decepcionado, se sentindo atrasado em relação a, né, a esses avanços que são urgentes, né? Mas tem um sábio, que agora não me veio o nome, mas eu vou procurar, que diz que se é urgente, vamos com calma. Então, gente, passa para mim mais uma, por favor. E aí, também dizendo que a gente está num momento de crise, né? A gente está vivendo uma guerra. Bom, segundo o Krenak, a gente nunca não viveu uma guerra nesse Brasil, né? Mas agora a gente está numa guerra, outras guerras, né? Eu acho que uma guerra que no Brasil é uma guerra que nem todo mundo tem consciência de que a gente está vivendo uma guerra. Tem muita gente que vive como se a gente não estivesse vivendo uma guerra, e, e a gente consegue naturalizar certas guerras, e essa guerra atual não está dando para ser naturalizada porque a mídia escolheu, né? E aí está bombardeando a gente também com informações, e esse momento de crise, não só climática, né, mas humanitária, eu acho reforçada por essa tragédia humanitária que a gente está assistindo. Mas pensar nisso, que momentos de crise trazem mudanças, né? E aí, que mudanças que a gente vai puxar? Como eu gosto de dizer, né? Mudança traz mudança, toda diferença faz diferença. Passa, por favor, Jane. Cuidado com as pessoas e com o planeta é o meu mantra, que eu venho dizendo, né, que eu gosto muito de simplificar, assim, foi importante para mim eu fazer isso muito para mim quando eu fui estudar SG, uma linguagem muito corporativa, que eu me conecto muito pouco, que faz muito pouco sentido para mim em termos de vida, se a gente olha para a vida, e que eu acho muito pouco eficiente se a gente olha para o que a empresa está apresentando, né, de mudança em relação ao SG. Então, eu acho que tenho tentado cumprir esse papel de simplificar mesmo as ideias. Simplificar não, né? Porque é profundo e complexo pra caramba, mas a linguagem, de trazer uma linguagem que não seja uma linguagem corporativa, que não seja uma linguagem que separa, que distancia e que torna mais difícil. Então, para mim, ESG se resume aí nesse cuidado com as pessoas e com o planeta mesmo, se a gente entender que a gente se responsabilizar, né? Entender que as nossas escolhas podem cuidar das pessoas e do planeta, todas as escolhas, né? E principalmente as das empresas. Pode passar, Jennifer, por favor. Jennifer está entre nós, né? Microfone aqui. Boa. Eu acho que para Boa. mim apareceu como último esse aqui. Esse aí. Tá. É. Então vamos Isso, finalizar, será mas que está é isso, faltando um. é isso mesmo ou tá faltando? Eu Deixa eu acho que ver. está faltando. É porque eu baixei em PDF, pode ser que não tenha vindo todos. Deixa eu ver. É isso. Não, é isso mesmo? Ixi, Maria, um eco louco. Deixa eu fechar meu microfone aqui, será que é isso? Boa. Bom, então cuidado com as pessoas com o planeta. Como acolher a diversidade? E aí, se a gente fala de promover equidade, eu gosto sempre de pensar nos dois lados, tenho falado isso também, né? Então, se a gente pensa em equidade, a gente tem que pensar em desigualdade, né? A gente não pode pensar diversidade nunca como um conceito solto, nem inclusão, nem equidade, nem desigualdade, porque pensar nele assim de forma isolada, que eu acho que traz os erros e violências e mais sofrimento, e eu acho que atrasa esse processo. Então, né, pensar a inclusão com cuidado, acreditar no processo, mas é também entender que é difícil, entender que precisa de preparação, sabe? Entender que não sabe o que está fazendo, que é novo, que precisa de ajuda, achar as ajudas certas, né? Se a gente está falando de uma empresa majoritariamente de homens brancos, não vai ser um homem branco que vai me trazer uma ajuda nesse lugar de cuidar desse processo, fazer um processo cuidadoso de inclusão, de valorização da diversidade, né, de reconhecimento da diversidade.
a necessidade de mediação dos conflitos, né? Tensões vão existir, problemas vão existir, não adianta ter ilusão de que não, então reconhecer de que isso vai ter, e ter sempre alguma pessoa ou pessoas que possam mediar, ter canal de denúncias para pessoas que estão se sentindo que precisem de algum tipo de apoio, e que possam falar sobre isso, e que possam se sentir escutadas e que entendam que vão ser ouvidas, que são consideradas, né? Essa é uma mudança muito importante, né? Que é simples se a gente for ver, mas que na hora do o processo pede cuidado, pede um outro tempo, pede um outro olhar, uma outra escuta e muito diálogo, né? E abertura para a mudança, e abertura para fazer isso. Pode. Ah, bom, acabou esse. Então, agora chegou o grande momento. Falando nisso, a gente pensou no. Queria concretizar para vocês, né? A gente falou bastante de SG. Então, SG nessa abordagem que eu trago, que foi uma abordagem que fez muito sentido para mim e que me trouxe esse senso de propósito de querer compartilhar com vocês, né? Essa minha visão do SG, que é uma coisa que passa de dentro para fora, que passa por reconhecer histórias, que passa por ouvir outras narrativas, né? Que passa por experimentar reconhecer esse lugar de hierarquia, experimentar esse lugar de superioridade e inferioridade, né, que eu tenho falado bastante para vocês. E no último curso, a gente fez a matriz de materialidade, é uma coisa que é muito interessante, não sei se vocês já conhecem, a gente vai ter pouco tempo, então a gente vai passar, mas que eu acho que é importante para vocês ouvirem falar. A gente não vai conseguir passar por isso, porque é um exercício que a gente precisaria de assim, algumas horas ou alguns dias para fazer junto, mas é uma ferramenta que vocês podem conhecer e podem usar caso queiram continuar no SG, né? SG for virar um caminho, um percurso para vocês mesmo, principalmente dentro de uma empresa. Então, é uma ferramenta que também surge nesses encontros da ONU e que é muito útil, que foi muito legal fazer um experimento dela com o projeto da Bela. E aí a gente vai abrir. Marjorie, você consegue abrir? Ou eu abro aqui, ou você quer que a gente manda a matriz? Acho melhor você abrir aí, Bia. Você tem? Quer que eu te passe? Eu quero, me passa. Espera aí. Eu abro aqui. Mas eu acho que a Bela disse que também está desafiador Não hoje, vai gente. Eu conseguir? entrei no meu celular. Não, a Bela está com pouca bateria. Eu acho que Ixi. ela poderia fazer uma apresentação. Será que você consegue, Bela? Apresentação da iniciativa Consigo. Sampa Negra. Oba! Eu vou te passar os slides. Há uns 10, 15 minutos apareceu aqui que a minha bateria tá acabando. Eu mandei mensagem pra Marja. Mulher, o que tá acontecendo hoje? Então, só para resumir um pouco, para vocês entenderem, então a Bela participou com a gente, né, do curso, e a gente usou o projeto dela para aplicar a ferramenta de materialidade, que está uma bela concretizada em tudo que a gente está falando aqui. A gente fez isso, então ela vai explicar o projeto dela, que a gente vai ter a honra de conhecer e de fazer o tour com ela na nossa última aula no sábado. E aí a gente vai passar pela matriz de materialidade delas, para vocês entrarem em contato com essa ferramenta. Maravilha. Gente, então. Eu tenho uma iniciativa que chama Sampa Negra. Eu comecei em 2014 a pesquisar mais profundamente lugares de memória negra na cidade de São Paulo. Eu contei um pouquinho isso na nossa apresentação lá no Parque Trianon, mas eu não falei sobre as ausências. Eu acho que isso é legal, assim, porque a Bia está falando, né? Se a gente fala de um lado, a gente fala do outro. Então, quando eu estou trazendo, ou nós estamos trazendo, porque algumas coisas mudaram depois que eu passei pela matriz de materialidade e da primeira edição do ESG de dentro para fora. Quando a gente passa pela cidade de São Paulo, ou por qualquer outra cidade brasileira, assim, mas especificamente São Paulo, que é onde eu trabalho, onde eu conheço e eu trato, a gente
reconhece alguns lugares que a gente já viu, assim, sabe? Tipo, o Teatro Municipal, Avenida Paulista, esse aqui eu já vi em outro lugar, eu vi no livro, eu vi na TV, eu já passei por aqui e tal. E as narrativas da cidade são narrativas que contam uma história embranquecida da cidade de São Paulo. São Paulo a gente divide São Paulo em 3 tempos. Tem gente que divide em 5, mas eu gosto bastante de pensar em 3. São Paulo era uma cidade pequenininha já, depois de ser elevada, né, a vila e depois cidade. Interiorana, mas que contou sobre si uma história muito diferente para o país todo. E aí, quando eu apresento os lugares de memória negra na cidade de São Paulo, eu estou mostrando um pedaço da cidade que poucas pessoas conhecem ou reconhecem. Então, eu passo com os tours, eu faço tours pela cidade, em alguns pontos. Tem o tour que eu falo do samba e a gente passa pela Barra Funda, tem o tour que é o do centro, que a Marjorie e a Bia já fizeram, e a gente está convidando vocês para fazer no próximo domingo o tour Quilombo Saracura, que é um tour muito especial, é um tour que eu me emociono muito, porque um dos lugares por onde a gente passa é o lugar em que nasce um rio bastante importante para a cidade. É uma das nascentes do rio. Então, acho que a oportunidade da gente ver esse verde, a água viva e correndo, porque a gente consegue ouvir, inclusive, a água, tem dias que dá para vê-la, logo atrás da Avenida Paulista, eu acho que é uma bela oportunidade, sabe? E da gente entender quantas memórias tem ali, quantas camadas de memórias tem ali, né? São milhares. E perceber que a gente passa, que a gente caminha por cima dessas camadas, vendo só um pedacinho dela. Então, o meu convite com a Sampa Negra é a gente passar por esses lugares de memória negra da cidade e a gente pensar o quão complexa ela é e o quão diversa ela é de verdade, fundamentalmente. Então, o Quilombo Saracura é um tour que acontece no Bexiga. Eu não chamo Bexiga de Bela Vista, mas é um dos nomes dele. Eu explico no domingo para vocês o porquê. O Bexiga é um bairro conhecido por ser um bairro de tradição italiana, mas eu vou trazer um outro pedaço aí. Então, só para não dar muito spoiler, acho que contar para vocês o quanto a primeira edição desse curso me proporcionou pensar sobre a minha atuação, né? Sobre a atuação da Sampa Negra e de quantos parceiros e parceiras eram possíveis, já existiam e eu não estava dando visibilidade, porque eu acho que a matriz de materialidade, ela traz a materialidade e a visibilidade também, sabe? Quando a gente pensa nos stakeholders, que a Bia já tratou aqui com a gente algumas vezes, mas me trouxe uma outra coisa, que era isso um pouco que a gente está falando hoje, assim, essa não é uma mania, né, mas é como a gente é educada, como mulheres são educadas a fazerem tudo, e muitas vezes fazer tudo sozinha. E eu não tenho braços e pernas suficientes para fazer só. Então, foi muito importante pensar sobre a Sampa Negra, e eu perceber onde estava faltando, olhar para onde que eu estava olhando mais e por isso estava esquecendo de outros pontos e quantos braços e mãos eu precisava e cabeças eu precisava mais convidar para vir, sabe? Então eu estou num momento muito interessante assim, porque a Sampa Negra está crescendo e eu trabalho com o afroturismo, com uma forma de educação antirracista. Eu estou entrando em algumas empresas grandes, com a Sampa Negra, e utilizando essa ferramenta, assim, né, junto com os grupos de inclusão e diversidade dentro dessas empresas. Bom, eu acho que é isso, assim, contar um pouquinho, né? Acho que era isso. E estou muito feliz de participar de novo. Assim, é muito potente, é muito enriquecedor a gente estar juntas, diversas, né? Como a Bia falou, origens, histórias, referências outras, mas a gente vai se achegando, né? Com essa escuta ativa e entendendo muitos lados, inclusive. Eu acho que é ótimo. E venham, a gente ainda não sabe o horário, a gente vai conversar sobre isso em algum momento, mas venham no domingo.
É isso. Beijo. Vamos no domingo, gente. Vale muito a pena. Muito Tá bom. tudo certo, Bia vai me falando que eu tô celular e computador, aí você vai. Vai, pode passar. Tá. Bela, vamos comigo, tá? Ai, tá bom, tá. Enquanto você tiver Vamos. bateria, você vai aqui junto. Então, Isso. o passo um da matriz de materialidade, que, de novo, essa ferramenta para a gente concretizar e, como bem disse a Bela, visualizar também, né, o que a gente está falando. Então, o primeiro passo ali é a gente identificar os stakeholders após a escolha do estudo de caso, que foi o caso a gente escolheu, né, o Sampa Negra. A Sampa Negra ou o Sampa Negra você fala, hein? A Sampa Negra, ou o Projeto Sampa Negra? Eu falo Bela A já não... porque eu tenho chamado de Sampa. iniciativa. Tô Ah, aqui tá. ainda. Bom. Então, a gente identifica as partes envolvidas no negócio e elencamos os temas relevantes para cada um dos stakeholders, que são as partes envolvidas, né? Então, a gente olhou para a Sampa Negra e a gente pensou aí, né? Clientes, comunidade, parcerias, colocamos a própria cidade como um stakeholders, o governo, a mídia, né? E o Sampa Negra é uma das partes, claro, envolvidas e importantes aí por esse negócio, para essa iniciativa, esse projeto acontecer. Então, o que é importante falar aqui para vocês, uma coisa que eu ainda a gente não vê muito por aí, quando lê sobre SG, quando escuta falar, uma coisa que eu tenho feito, que é extrapolar essa ideia de stakeholders. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, é, né, a gente sai de novo, uma mudança de paradigma também, de empresas que só olhavam para acionistas, para donos, e agora já se fala, já se sabe da importância de olhar para os stakeholders, né? Fala-se isso, a ESG é um capitalismo de stakeholders, não mais um capitalismo de acionistas. Mas, na prática, o que que eu vejo aí? Ainda os stakeholders, esse olhar para os stakeholders tímido, reduzido, simplificado, né? Como eu trago sempre o exemplo do iFood, para mim, todos esses aplicativos aí que são os negócios que estão movimentando, né, esse mundão aí, principalmente desde a pandemia, por exemplo, as empresas não dialogarem com os próprios entregadores é uma loucura. Para mim, isso é insanidade, porque eles são parte crucial do modelo de negócio, da cadeia de valor. Então, não cabe hoje, né, no mundo que a gente está vivendo, esses trabalhadores, os entregadores, terem que pedir, terem que estar reivindicando coisas, pedindo para serem escutados, porque eles são o negócio, eles são parte do negócio, eles são cruciais nesse negócio, né? Então, para mim, essa ideia de stakeholders é uma grande mudança também, assim, dessa mentalidade ESG, dessa cultura ESG, né, que eu estou aqui compartilhando, dessa visão com vocês. Quanto mais a gente extrapolar os stakeholders, mais a gente vai ver a mudança que a gente quer ver, né? Então, por isso aí, aqui, eu fiquei pensando, né, quantas pessoas fazendo usando a ferramenta de materialidade escolheriam os mesmos stakeholders que eu. Então, estou dizendo aqui também para justificar as minhas escolhas, né, de stakeholders e o que as meninas trouxeram também, a gente fez isso em grupo. Mas para mim, por exemplo, a cidade, quando eu vou num tour com a Bela, eu vejo que a cidade é parte muito importante do negócio dela, da iniciativa dela. Então, para mim, a cidade precisa ter um diálogo com a cidade, né? Que forma é essa? Como a gente dialoga com a cidade? O que ela está propondo é o diálogo com a cidade. Ela está fazendo isso já. Então, pode passar. Então, a classificação dos temas relevantes. A gente colocou, né? Após o levantamento dos temas, criamos legendas para classificar seguindo os seguintes critérios: partes envolvidas, temas, o que faz, as preocupações e as necessidades. Então, a gente separou ali, vocês vão ver, por exemplo, o governo e a mídia que estão ali são duas partes envolvidas importantes no negócio da Bela. Governo, por quê? Porque ela conta para a gente, né, que ela tem reuniões com a Secretaria da Cultura, porque é de interesse, né, o projeto dela é totalmente de interesse público, né, nesse momento, tudo forma de educação antirracista é fundamental, todos os tipos de ferramenta e recursos que possam promover equidade e educação antirracista é a ferramenta, né? Então, a Secretaria de Turismo também, uma vez que, né, ela está falando de afroturismo, o Ministério da Igualdade Racial, a Embratur,
isso são partes envolvidas importantes dentro dali, né, do governo. A mídia, se a gente for pensar, né, o que gera de mídia importante, ela trouxe para a gente que tem muita mídia espontânea, ela trouxe para a gente que ela já deu diversas entrevistas, a gente viu podcasts, encontros de mulheres, isso também, né, são partes, a gente esmiuçando quem são as partes envolvidas, com quem ela está em diálogo, quem são esses stakeholders, né? E aí a gente vai ver ali os temas, não sei se vocês estão acompanhando o quadradinho rosa ali, né? O quadradinhos amarelos, o post-it amarelo, são as partes envolvidas. Então a gente colocou. Os rosas são os temas relevantes. Então a gente vê para quem a gente colocou o post-it de reeducação antirracista e de afroturismo, porque esses temas são os temas relevantes, por exemplo, aqui para o governo, para a Secretaria da Cultura, do Turismo, Ministério da Igualdade. Esses temas são igualmente importantes para Sampa Negra como para essas instituições, né? E eles já estão em diálogo, mas isso precisa estar posto que esse tema é um tema relevante para ambos. Do outro lado ali, reeducação antirracista aparece mais uma vez. Então, o que faz? Ainda não apareceu aí, preocupações e necessidades, que é o post-it azul. Então, a gente pensa, para fazer a matriz, de que forma eu impacto e de que forma eu sou impactada, né? Se eu sou um stakeholder. Então, engraçado, não está aparecendo os outros, né? Tipo, só tá governo, mídia. Cadê você tá? Ai, boa. Deixa aí, então. Mara. Então, vocês estão vendo, gente? Dá para ler? Para mim tá bem difícil de ler, que eu sou uma senhora meio ceguinha já, mas eu vou. Dá para dar um zoom? E é quando você dá um zoom fica daquele jeito, né? Mas bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo acompanhar? Só uma pergunta, que senão eu vou ficar falando aqui um monte e. Estão entendendo mais aí a ferramenta, né? A gente separou os stakeholders, então lá, clientes, comunidade, né, parceria, cidade, governo, mídia e a própria iniciativa. E a gente separou assim em post-its, então, porque a gente foi vendo isso que era importante de ser visto, como se a gente estivesse fazendo um diálogo, vamos dizer, como se a gente tivesse pego alguns representantes, alguns clientes, a gente tivesse pego alguns representantes desses parceiros. Por exemplo, ali a gente vê, ó, em parceiros, né? A parceira que faz a ecobag para ela, o parceiro que é o Bananal Art. Agora você vai me ajudar, Bela, porque eu não estou lendo nada, não consigo ler Eu não nada. consigo ler também, mas espera aí, tô Lê, mas tentando você sabe as aumentar. parcerias, não? Isso, Eu então tô pensando, Bananal Art é o quê? Bananal é um espaço de cultura e educação na Barra Funda, que faz homenagem ao samba, tem várias exposições. Então é isso, dentro do território é um lugar que está ali pensando na preservação da cultura ali, né, que é o samba, onde começa o samba em São Paulo. Eu lembro que a gente discutiu bastante o porquê que um dos stakeholders era o pessoal da UNAMTA, que é a União de Amigos da Capela dos Aflitos, que são pessoas interessadas em contar sobre a história da Capela dos Aflitos, que é uma capela do século XVIII, na cidade de São Paulo. Então, assim, eu acho que tentando resumir a matriz de materialidade, muito do que a gente trouxe, então, tem a ver com as preocupações, mas também com o que faz e também com os desejos e necessidades, talvez, de cada um desses stakeholders, né? Em relação à Sampa Negra, assim. Então, como é que a Sampa Negra e do que é que ela precisa, de quem precisa, como ela faz, né? E aí também esse inverso, assim. Então, quem são os parceiros e parceiras mais importantes? Eu de Boa. Então, verdade não estou assim, conseguindo ver. não, tudo bem, eu vou dar uma resumida. Então, assim, ó, os clientes, por exemplo, as escolas, quem são os clientes do Sampa Negra? Escolas, o MASP, o SESC, né? Ela trabalha com bastante educação, espaços, né, de educação, de aprendizagem mesmo. Aí, que mais que tem aqui? Terça Afro, Embratur, né, que a gente já falou. Então, isso como clientes. Que outros stakeholders que a gente está falando? Quem é que ela, né, já atende, com quem que ela já dialoga? E isso vai servir para qualquer empresa, tá, gente? É um exercício, que no caso dela a gente foi, tá, quem são seus clientes? Ficamos conversando bastante. Quem são os parceiros? Então, quem são as pessoas que ela dialoga, que ela troca, que ela soma, que a contratam, né?
E aí a gente chegou nesses parceiros. Você volta, amor, que passou o slide. Aí. E a cidade, ali, a gente aparece como stakeholder, aí o governo aparece, né, de novo, as secretarias e a mídia a gente já falou. Nos temas, a gente vai ver uma repetição de educação antirracista como um tema aí comum a todos os stakeholders, uma coisa que interessa a todos, né? E aí a gente vai ver também as preocupações e as demandas que a gente elencou para cada um, por exemplo, se a gente pensar em governo, né, acessibilidade, segurança é uma coisa importante, e a gente vê que é comum também, que para o Sampa Negra também é muito importante acessibilidade e segurança para que ela possa fazer os tours, né? Na cidade, a mesma coisa, acessibilidade e segurança voltou a aparecer quando a gente pensa na necessidade da cidade, né? Se eu sou uma representante da cidade, eu estou num diálogo, né, com essa empresa e eu vou colocar, olha, acessibilidade e segurança é importante para mim. Assim como os clientes vão colocar isso, né? A gente falou que tem alguns tours que às vezes, nossa, tem algumas pessoas ficam inseguras, ficam com medo, não andam muito na cidade, não andam muito por um bairro ou outro. Então, essa questão apareceu também forte. E o verde, o que está escrito ali no verde, gente? Alguém salva? Então, Eu não estou querendo mexer para não dar nenhum BO, entendeu? Vou tentar O ler verde aqui. é bom, o eu vejo quê, que né? Então, educação antirracista era reeducação o que faz, né? Reeducação antirracista, antirracista, isso. educação não formal, afroturismo, beleza. Então, isso era assim, a gente fez o panorama do que faz, né? O Sampa Negra e de quais são as necessidades, o que que é importante para ela e o que que é importante para todos os stakeholders. E a gente simulando isso como se fosse um grande diálogo. Então, com isso, a gente, como stakeholders, tem clareza de que a gente tem primeiro, objetivos, né? O que que nos liga ali? Esse objetivo de uma educação, essa necessidade de uma educação antirracista liga todos esses stakeholders. Então, a gente está ali unido pelo que nos conecta, né? E aí a gente vai ver o que outras necessidades talvez não atendidas, por exemplo, como acessibilidade e segurança. Isso chama para um lugar de como é que a gente cuida disso junto, né? Cooperando, como é que os nossos projetos, as nossas iniciativas, os nossos trabalhos vão cuidar disso junto, visto que isso é importante para todo mundo, né? E aí, também nesse exercício, é que aqui a gente não viu nenhum exercício, por exemplo, no caso da iniciativa da Bela, de um impacto negativo, né? A gente está vendo impactos positivos ou necessidades que precisam ser cuidadas, como acessibilidade e segurança, mas a gente não viu, por exemplo, a Bela não tem um impacto negativo em nenhuma comunidade, ela não está trazendo nenhuma forma de poluição ambiental, ela não está extraindo matéria-prima, se a gente fosse, né, explorar as questões ambientais, ela não está desmatando para fazer o projeto dela, não está incentivando o consumo, então, vamos dizer, em termos ambientais, tudo, não está gerando resíduo, pelo contrário, né? Está trazendo mais consciência. Então, nesse aspecto ambiental, meio tava tudo certo, a gente não olhou para isso. Aí no impacto social, do mesmo jeito, né? O que que ela está trazendo de impacto social e como que os stakeholders estão se sentindo impactados pelo projeto dela. Então, esse seria o exercício, esse foi o panorama, pode passar. E aí, uma vez que a gente faz esse levantamento dos temas relevantes para todas as partes envolvidas, né, o que seria, como eu falei, a gente um diálogo, que é uma coisa que é para usar essa ferramenta, precisa botar essas partes envolvidas juntas, precisa fazer isso de novo, com calma, com cuidado, confiando no processo, entendendo que isso é um processo, com respeito, com escuta, e a gente levanta esses temas e identifica quais são os temas prioritários a partir daquilo ali. Então, a gente entendeu ali, resumiu que para os stakeholders, né, o que ficou ali de importante como tema prioritário é a reeducação antirracista e a acessibilidade e segurança, que ficou de tema prioritário, e para o Sampa Negra, a gente, né, conversando ali, esmiuçando o Sampa Negra olhando para dentro, pensar um modelo de negócio, pensar uma estrutura societária, que foi isso que ela falou, né, de conciliar com a carreira acadêmica, passava muito por esse lugar de como que ela ia dar conta, porque não dá conta, e é um negócio muito maravilhoso que
ela pode fazer de uma forma que ela não precise dar conta sozinha, que possa continuar, né? Ou então formação de outros guias, é, um consultor jurídico para ajudar ela em umas questões que apareceram que agora pela questão societária, justamente como seria, né, ela trazer outras pessoas, como que isso ficaria, então isso apareceu. Divulgação, que era uma coisa que ela já tinha clareza, mas é isso, chegar, né, em mais pessoas, como é que ela, uma vez que ela cria braços para isso continuar independente dela, junto com ela também, como é que ela se estrutura, ela divulga para trazer mais gente. Então você vê, a gente fez uma conversona de horas para entender, para olhar, para conversar com todo mundo, né, com os stakeholders ali que a gente estava fazendo esse papel de cada um para chegar nisso, para chegar nessa clareza, nessa visualização do que é importante, de que forma a gente não se atropela, né? Então, um exemplo, 8:03, gente, passamos 3 minutos só finalizando a materialidade, eu fico pensando, né, de novo, num exemplo do iFood ou de um outro aplicativo, como seria pegar alguns representantes diversos, né, que fossem escolhidos pelos próprios entregadores, chamar eles para conversarem, chamar também os acionistas, chamar também os diretores mais importantes, e como é que a gente conversa, como é que a gente identifica quais são os temas relevantes para a gente, como é que a gente identifica como é que a gente está sendo impactado, seja positivo ou negativamente, impactando e sendo impactado. Para as empresas, a gente olha para esse lugar de risco, né? Que eu acho que a SG virou muito gestão de risco para a maioria das empresas, né? De risco de margem, de risco dos próprios investidores, né? Então, se você pensar nisso, se eles estão preocupados com risco, sim, essa é uma ferramenta maravilhosa para evitar riscos, né? Para evitar riscos trabalhistas, para evitar riscos de episódios de racismo, que pode, né, ter uma questão forte na imagem, para evitar riscos de greve, que seja, tantos riscos que podem ser evitados se a gente tem diálogo, né? Se a gente põe as pessoas na mesa. E outra, já tem estudos que provam e também, né, que a diversidade, né, a promoção da equidade, mesmo que lenta, assim, longe do ideal, ela aumenta lucro, ela aumenta mercado, ela pode aumentar até a precificação, porque, né, agrega muito valor hoje em dia. Então, construindo a matriz de materialidade, né, os temas prioritários devem ser distribuídos na matriz da seguinte forma: o que é prioritário para a empresa, como as partes envolvidas. E aí, isso foi o quê? Aquilo que a gente viu que era comum, voltando para o exemplo da Bela, né? Então, se a gente viu que educação antirracista, acessibilidade e segurança, a gente viu que era comum, então isso é prioritário para a empresa, no caso da Bela, né? E para as partes envolvidas. Isso precisa estar na estratégia e na comunicação da empresa. Então, isso vai entrar no planejamento. Isso não vai entrar na área de sustentabilidade, ou não vai entrar na única pessoa do comitê de diversidade, ou isso não vai entrar na pessoa de sei lá, qualquer braço que seja, e colocar um peso para essa pessoa resolver um negócio que ela não vai conseguir resolver, porque é muito grande, né? Então, isso precisa estar no planejamento, isso precisa estar acordado com muitas partes. Então, o 2 ali do quadradinho, né? Vocês estão olhando o gráfico, então tem 2 eixos, né? O eixo de partes envolvidas e o eixo da importância para o próprio negócio. Então, ali no 1 do canto direito é o que vai ter essa interseção do que é importante para os dois. No canto esquerdo, 2, é alta relevância para as partes envolvidas e baixa relevância, por exemplo, para a Sampa Negra. Então, acho que a gente não lembra se a gente tinha achado alguma coisa, né, disso. Mas, bom, a gente vai ver lá. No 3 seria alta relevância. No 3 seria alta relevância para a empresa e baixa relevância para as partes envolvidas, que esse 3 ela precisa estar nas estratégias, mas ela não precisa ser divulgada. Então, por exemplo, se um consultor jurídico é super importante para Sampa Negra, isso não precisa estar na estratégia geral nem na comunicação, mas isso precisa, né, estar na estratégia dela, não precisa ser divulgada. O 2 ali, da alta relevância para os stakeholders e não tanto para a empresa, ela deve ser foco de parceria. Então, por exemplo, né, se a empresa não, isso não é importância para mim, também não adianta a gente acreditar que a empresa vai fazer isso, né? Mas ela pode ir atrás de um parceiro para resolver uma necessidade não atendida, um impacto negativo, alguma questão com os stakeholders que são muito importantes para o próprio negócio. E o 4 ali no canto, que aí é baixa relevância para ambos,
né, podem ser tratadas em um segundo momento, caso apareça alguma coisa, beleza, isso impacta, tem importância, porque se impacta algum stakeholder, né, tá na minha cadeia de valor, isso tem importância, isso foi escutado, isso foi tocado no diálogo, mas isso pode ficar para um segundo momento, as outras coisas não podem ficar por um segundo momento, né, tem que ser tratadas ou com prioridade na estratégia e na comunicação, ou com foco em parceria, ou tá na estratégia, mas ser uma coisa mais interna. Pode passar, por favor. É isso. É isso, né? Então tá, queria saber se tinha a foto do resumão do pé. Mas é isso, gente. A gente já passou, não sei como vocês estão de tempo, se vocês querem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa. Como vocês ficaram aí? E eu também queria fazer uma enquete antes de terminar, mas tudo bem. Vamos esperar aí, se alguém tem alguma uma colocação. E tem uma possibilidade também, gente, que eu vou abrir aqui para vocês. A gente estava pensando em fazer um curso, meio um pocket, assim, que fosse só matriz de materialidade. Então, assim, quem for enveredar para esse canto e quiser aprender mais sobre isso, e a gente pode fazer exercício sobre isso também, se tiver interesse, a gente pode criar um grupo, uma turma, pensar em um valor interessante para todo mundo, para focar mais nisso. Da outra vez a gente pôs na grade e achou que foi muito pesado, sabe? Não funcionou muito bem. A gente criou isso dessa outra forma justamente para separar, um negócio que precisa de uma dedicação. Mas é muito legal para quem quer realmente concretizar essa, essa visão de mundo, né, do ESG, essa agenda, essa cultura. É realmente muito legal. E aí, eu estava pensando quanto a matriz de materialidade, assim, para contar um pouco mais para as meninas, para as mulheres, ela faz a gente pensar de uma forma interseccional e transdisciplinar, assim, sabe? Assim como o SG propõe. Então, eu acho muito incrível a gente conseguir olhar para o negócio dessa forma, com tantas questões e pensando em tantas partes, sabe? Acho Sim, é muito incrível. bom mesmo. E é isso, e de fato concretiza o que a gente fala, né? Que a gente fica falando de interseccionalidade, que é uma coisa que precisa ser pensada, olhada, estudada, mas que às vezes é muito difícil a gente, né, assim, isso ficar palpável, né? A questão dos stakeholders, o diálogo, vai ficando difícil isso ficar palpável. E ali, quando a gente põe isso e vai aparecendo ali, você fala, nossa, né? Funciona, funciona. É uma ferramenta boa, de fato. Quer fazer a enquete, Marjorie? A gente termina passando aí como vocês estão saindo. Queridas, bom, eu acho que todo mundo viu ali o aviso, né, que no sábado, e depois eu vou passar informações no grupo do local e tudo, a pedido da Watatakalu, a gente transferiu o encontro presencial para o período da manhã, pensamos das 10 às 13h30, e lá é um espaço muito agradável, vocês vão conhecer, e tem uma estrutura, ainda vou ver direitinho o café, o que que tem lá, mas assim, é isso. Queria saber se todas estão de acordo, como que está aí a possibilidade de participação, mas a gente considerou que não podemos perder esse encontro com ela, né, e fazer o nosso encerramento. E aí, aproveitando aí a bateria do celular na Bela, que está nas últimas, mas é a enquete para o melhor horário. E aí, dando para você falar também, Bela, para o tour, porque a gente tanto pode fazer no período da manhã, e aí ela tinha sugerido das 10 às 12h30, 13 horas, ou a gente pode fazer também no início da tarde, que seria das 14 às 16h30, né, Bela? Então, a gente rapidinho aqui, e aí talvez a Bela Acho que é melhor a também gente fazer no falasse. grupo, né? Todo mundo votar, pra gente não perder esse finalzinho. Vamos pôr no grupo e todo mundo vota. A gente dá essas duas opções. Deu preferência. Peguei. Foi. E... Bom, então é isso. Eu vou abrir. A gente vai fazer assim, essa enquete depois para todo mundo votar. Da Watatakalu, eu acho que tinha que ser de novo nessa aula armada do protagonismo feminino, né? Ela me escreveu pedindo, e eu acho isso. Eu acho que nós mulheres a gente tem que pedir, parar de pedir desculpas
porque essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa verdade. E eu poderia me dar uma vontade louca de pedir desculpas hoje para vocês, porque a aula foi assim, foi assado, de pedir desculpas porque a Tatá Lu mudou o horário. Mas me vem, né, nessa aula de falar, não, não vou pedir desculpas, ela não tem por que pedir desculpas, a gente quer estar junta, pelo contrário, a gente está junto pelo compromisso, pela vontade de estar junta, né, assim, que seja aos trancos e barrancos, e nem tanto aos trancos e barrancos, assim, que eu não estou reclamando, nem a Tatá Lu, que está maravilhosa em Harvard, gente, fazendo palestra lá e vai falar com a gente, entendeu? Então a gente está maravilhosa, fazendo, tipo, tudo o que dá para compartilhar o que a gente acredita, né, para ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, a aula hoje foi assim, eu vou fazer o exercício de não pedir desculpas, de seguir me sentindo suficiente até o fim. Então eu saio feliz, assim. Saio feliz dessa aula, uma aula que para mim vai ser uma experiência aí que eu vou levar. E muito, muito grata mesmo, agradecida pela conexão com vocês. É muito, muito bonito, assim, os grupos que se formam. Eu estou muito feliz de conhecer vocês e escutar vocês falando, e é isso a gente se sente. é, Eu acho que nessa luta, né, assim, acho que por justiça social, pelo meio ambiente, a gente muitas vezes se sente sozinha, né, quando a gente vê tudo acontecendo e a gente pensando isso, e quando a gente está nesses grupos, assim, a gente fala, cara, a gente não tá sozinha, tem muita gente pensando isso e pensando além, vendo coisas que eu não vejo, e a gente realmente juntas somos mais fortes, essa é uma luta coletiva, então estou feliz que a gente está construindo isso aqui. Então, obrigada mais uma vez pela. Não vou pedir desculpas por passar o tempo, mas obrigada por passarem o tempo junto comigo. E é isso, nos vemos. Passem aí rapidinho também, me falem como vocês saem. Aproveitando esse gancho maravilhoso da Bia, eu acrescento que vocês aqui, como grupo, como todo que vocês representam para a minha vida pessoal, vocês têm enriquecido, nutrido muito a minha vida, que anda bem desafiadora também, não está fácil, né, para a maioria de nós. E acrescentar, Bia, que quando eu vejo, pelo fato de eu não ser casada, não ter filho, moro sozinha e tal, então minha vida é muito atribulada, mas sou muito solitária nesse sentido de estar presença, né, dentro de casa, pelo menos. Eu vejo vocês, as mulheres que têm essa, além desse movimento que eu já tenho de vida, mas que têm filhos e eu fico sempre com um olhar de admiração, e vocês jamais precisam pedir desculpa, pelo contrário, para mim é uma honra poder dividir esses espaços com vocês, porque para mim essa inclusão, quando eu vejo vocês com essa demanda tão grande e vocês conseguindo dar um jeito de participar e de fazer, para mim enriquece mais ainda, valoriza mais ainda estar aqui nesse momento com vocês, tá? Então, só gratidão. Obrigada, Raquel. Eu agradeço, porque eu amo conhecimento e eu gostei de saber dessa ferramenta, matriz de materialidade. Nunca tinha ouvido falar, meu Deus. Gente, o que que é isso? Quero saber muito mais, meu Deus. Então, e aí, sabe, colocar isso assim, de repente, isso pode ser servir como um laudo para uma empresa, alguma coisa assim? Eu não entendi direito Como essa um quê? parte. Um Pode laudo, servir como um quê? posso um laudo, como um laudo, assim, sabe? Tipo assim, eu vou numa empresa, implanto o SG, aplico essa técnica dessa ferramenta, é isso? Nossa, Sim, ó, é isso! É gostei isso! bastante. Nossa, tudo de É bom, isso! tudo bom. É isso aí, É eu gostei isso! pra caramba. Ai, eu saí assim, satisfeita. Tudo. Obrigada, Bom. meninas. Boa noite. Falar um pouquinho. Eu acho que eu saí renovada. Embora eu tenha feito uma pós em SG, eu saí levemente assim, meu Deus, é tanto problema, é tanta coisa para resolver, por onde eu começo, é tão fácil, né? Eu comecei a escrever bastante sobre SG e aí eu percebi que minha escrita estava muito da onde era o problema. E onde o problema a gente já sabe, né? O negócio é trazer as soluções e trazer uma luz para elas. Então, eu acho que eu saio daqui mais animada, com muitas ideias, com a conversa fervilhando, com muitas anotações, enfim.
e com força dessa coragem que traz a comunidade, né? A gente não tá aí para avançar sozinho, né? A gente avança mais rápido junto, então acho que é isso. Talvez precisava tanto de uma mentoria que tive uma mentoria bem coletiva, assim, de não uma mentoria tradicional, mas eu acho que uma mentoria mais conjunta, assim, cada uma falando e trazendo sua visão de vida e suas experiências. Enfim, para mim foi muito importante. Foi um presente, na verdade. Concretamente, um grande presente. Muito bom. Presente para nós também ter você aqui no grupo. Imagina. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer também. Vou sentir falta dos nossos encontros. Assim como a Raquel, eu estava sentindo assim, pessoalmente, estava muito nutrida de conhecer as histórias, de ouvir vocês e a percepção de cada uma. E eu saio assim com meu coração preenchido, mas com uma grande missão de aprender uma linguagem diferente, porque por mais que a gente saiba que a gente tem uma linguagem que tem que ser falada, a gente foi muito moldado, né, num modo de pensar, a gente naturalizou a maneira como a gente, enfim, eu queria naturalizar essa nova linguagem, então eu acho que essa é a minha grande missão, sabe, de que eu saio desse curso com essa meta, com esse objetivo de tornar essa nova linguagem natural para o meu dia a dia, natural para o meu trabalho, para os meus filhos, para os meus amigos, para tudo. Então, eu sinto muito isso e, mais uma vez, vou sentir muita falta de todo mundo. Muito obrigada. Querida, muito bom. Demais, meninas. Eu acho que renovada é uma ótima palavra, sim. Eu já trabalho com SG há um tempo e acho que aqui eu aprendi muito como fazer isso de uma forma mais leve, com mais carinho, comunicando com mais facilidade. Eu espero que eu consiga dividir isso com outras pessoas também. Acho que quando a gente trabalha com isso, a gente olha tanto para números, tanto para onde a gente ainda quer chegar, que a gente esquece um pouco de que o caminho de construção de tudo isso é com esse carinho, é conhecendo pessoas incríveis, é impactando cada uma delas. Então, acho que eu estou, assim, renovada e com essa sensação de jornada, sabe? De que estamos construindo algo. Claro que sempre olhando para onde a gente quer chegar, mas dando também aquele respiro de calma. Onde eu tô? Olha o grupo incrível que eu tô, as pessoas incríveis que estão se reunindo aqui. Claro que no final a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente já está dentro de uma trajetória e já estamos fazendo coisas acontecerem, sabe? Então, acho que eu saio com esse gás, assim, de, poxa, que legal, estamos fazendo acontecer e a jornada é o que importa. O final vai ficar aí para os nossos filhos, para os nossos netos, para o futuro, mas a gente está construindo isso juntas e acho que é muito bacana, assim. Vou levar para o coração esse grupinho de estudos, assim, acho que sempre que eu pensar nos temas, eu vou lembrar do que a gente discutiu e me levar de volta para esse lugar do pensar no carinho, do pensar em acreditar nessa transformação, sabe? Muito feliz de verdade. Coisa boa. Muito bom ouvir vocês, gente. Muito, 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 muito grata. Vou falar. Bom, saio contemplada. Eu sempre falo para a Bia que a gente está num experimento, né? E que bom escutar todas vocês. Tô de ressaca, viu, gente? É de trabalho, viu? Não é de farra, não. Poderia ser também. Poderia ser também, exatamente. Poderia ser também. Mas tá, deu até para farrear um pouquinho. Mas, assim, de coração, gente. A gente, né, Raquel, sua presença foi incrível. Vai estar de alguma forma com a gente no final de semana, mas que bom que a gente vai estar juntos, né? Juntas, né? No, presencialmente. Esse final de semana vai ser maravilhoso, muito potente. E é isso, assim, nossa, para mim está sendo uma recompensa, gente, escutar vocês. Que bom que reverberou, que bom que vocês vão levar adiante. Mas é isso, a gente também vai continuar de alguma forma. Gratidão, viu? Porque vale mais que milhões isso.
né? Quando a gente se coloca a serviço de algo assim, que a gente ainda também não sabe, não tem toda a resposta, né, em si. Mas é isso. Obrigada, viu? Eu adorei a convivência com vocês. Gente, tem uma frase aqui na minha cabeça martelando, que é começo, meio e recomeço, do Nego Bis. Vocês falaram de jornada, de continuidade. Então é isso. Eu tô usando o meu momento para trazer palavras de outra pessoa, mas que não é qualquer pessoa, que é o Nego Bis. Então, Achei começo, chique. meio e Começo, meio, recomeço. recomeço. Muito bom, muito bom. Bom, gente, é isso. Com essa, nos despedimos. Obrigada por tudo, pela confiança, pela presença, pelo compromisso de estar aqui juntas, por tudo que trouxeram, compartilharam. Foi muito, muito, muito bom para mim, muito enriquecedor também. Bom, encontramos vocês, nos despedimos presencialmente, só não da Raquel. Espero ver todas vocês, se a gente poder se abraçar. E é isso, então. Até a próxima. Até. Um Beijo, beijo. meninas. Bom dia. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite.